uma crise, mas é um problema crônico de falta de água, não em quantidade, porque a gente sabe que a água ela tem um ciclo na natureza, ela não vai para lugar nenhum, então aquela conversa de água vai acabar, para a gente não faz sentido, essa água não tem para onde ir, ela vai continuar dentro do ciclo dela na natureza. O grande problema, na verdade, é que nós estamos degradando a qualidade da água e aí nós ficamos sem água com qualidade suficiente para utilizar e não sem água disponível. E aí, diante dessa necessidade de se reciclar a água, de se manter a água limpa, de garantir água de qualidade para que possamos usar, é que nós desenvolvemos, então, algumas tecnologias de jardins filtrantes. O nosso sistema nada mais é do que uma solução de tratamento com eficiência muito similar a todas as soluções de tratamento que a gente tem, porém de uma forma natural, de uma forma sustentável e de uma forma em que você consegue integrar o seu sistema de tratamento à natureza de uma forma mais natural, ao invés de se construir grandes estações. O que o nosso sistema faz? Na verdade, o nosso sistema, assim como todas as tecnologias de wetlands construídos, são sistemas de fitorremediação. O que é fitorremediação? A fitorremediação nada mais é do que tratar a poluição através da ação natural das plantas. Tá? A gente constrói, assim como a natureza constrói sozinha, sistemas onde a poluição é removida pelos agentes naturais, ou seja, nós construímos uma zona plantada, onde na zona de raízes se desenvolve uma série de micro-organismos que, associados à ação das plantas, conseguem fazer a remoção desses poluentes, seja de um efluente, seja de um esgoto sanitário, para que a gente consiga devolver água de qualidade à natureza e garantir, assim, a disponibilidade de água, que tem sido o nosso maior problema. Aí, um pouquinho da explicação mais técnica dos processos de depuração. Então, dentro desses sistemas de fitorremediação, não só dos sistemas da Fitorrestore, mas do sistema de fitorremediação em geral, a gente tem alguns processos muito importantes. Em primeiro lugar, processos físicos. Então, os sistemas de wetlands construídos, o sistema de áreas alagadas, contam com uma grande parte da remoção sendo física. A gente sabe que nos efluentes, principalmente no esgoto sanitário, grande parte dos poluentes estão na forma sólida, então os processos físicos de decantação, de filtração e de absorção são processos muito importantes de remoção. A gente tem ainda ali dentro alguns mecanismos físico-químicos ou químicos entre os próprios poluentes e a zona que a gente cria e o tipo de substrato que a gente usa. E, por fim, o mais importante, que é a ação tanto das plantas quanto dos micro-organismos na depuração biológica da matéria orgânica biodegradável, ou seja, a remoção de DBO, remoção de nitrogênio, remoção de fósforo, da carga orgânica e dos nutrientes. E aí falar um pouquinho das plantas. A gente sabe, várias pesquisas têm sido feitas nessa área, é uma área que vem crescendo bastante, principalmente lá fora, aqui no Brasil ainda a coisa está caminhando num ritmo mais lento, mas a gente sabe que esses sistemas de wetlands construídos, esses sistemas de tratamento através de zonas naturais, através de zonas naturais construídas, contam muito com a importância das plantas no tratamento. Várias pesquisas têm mostrado a influência das plantas. A gente sabe que grande parte do tratamento é sim feita por bactérias, por fungos, pelos micro-organismos da zona de raízes, que nada mais é do que um grande filtro biológico de poluição, mas várias pesquisas têm mostrado também a importância das plantas e o como elas conseguem contribuir para o tratamento, principalmente na questão de remoção de nutrientes, como nitrogênio, como fósforo. Por isso, os sistemas de wetlands construídos, os sistemas de fitorremediação e também os nossos jardins filtrantes têm atingido resultados tão bons em relação a esses nutrientes. Então, aqui só alguns exemplos de plantas que a gente usa, muitas delas são até plantas conhecidas na área de paisagismo, na área de arquitetura. São plantas comuns, a gente tem algumas famílias bastante específicas que a gente gosta de trabalhar pelas características delas em relação ao tratamento, mas não são tirar aquela ideia de que são plantas especiais, que são plantas muito específicas para o tratamento. Não, são plantas comuns, muitas delas
são plantas até naturais do Brasil. Nos nossos projetos especificamente, não utilizamos nenhum tipo de planta que possa causar impacto ambiental, então a gente faz um estudo para cada projeto, regionalizando a escolha dessas plantas, de forma que se utilize ou plantas nativas do local do projeto, ou plantas já muito bem adaptadas àquela região, para não haver nenhum risco de introdução de espécies exóticas e, com isso, correr o risco de causar algum impacto ambiental. Aí, falando um pouquinho agora mais especificamente do sistema Phytorestore, ou seja, dos jardins filtrantes. A gente gosta de mostrar isso porque quando se fala em um sistema de tratamento, as pessoas pensam apenas em resultados, em entrada de efluente e saída de um efluente tratado com algumas remoções importantes de carga orgânica, de nitrogênio, de fósforo. E a gente gosta de mostrar que existem ainda outras vantagens nos nossos sistemas e não só falar de eficiência de tratamento. Claro, é um sistema de tratamento, então sim, a gente tem compromisso com a eficiência, assim como todos os sistemas de tratamento. Nós assinamos esse compromisso em contrato quando construímos jardins filtrantes, mas a gente tem uma série de outros valores que para nós são tão importantes quanto, se não mais importantes, do que o próprio tratamento em si. Então, em primeiro lugar, a gente gosta de falar do custo de operação. A gente tem hoje as empresas que trabalham com saneamento e os municípios que lidam com os seus